Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia, eu sou o Kiral e hoje eu trouxe aqui os dois livretos, a versão original em inglês, a Quick Primer for Old School Gaming, e a sua versão Tupiniquim, traduzida pela galera do Café com Dungeon, uma rápida introdução ao estilo de jogo old school. E eu trouxe esses materiais hoje para a gente fazer as nossas considerações quirais. Depois que a gente navegou aí por mais de 10 episódios, né, onde eu fiz uma resenha, uma troca de ideia super prazerosa e super produtiva com vocês, resenhando todo esse material passo a passo, a cartilha do Fint, que traz a visão dele de como melhor aproveitar as regras do D&D original, que ele usou inclusive para estruturar o seu material Swords and Wizardry, um material que foi lançado gratuito lá em 2008, e a galera do Café com Dungeon trouxe a versão traduzida, muito bem ilustrada e muito bem diagramada, em 2020. E agora a gente vai fazer as considerações finais, ao meu olhar, né, as considerações quirais, então, de toda essa resenha, de todo esse material, o que isso traz de produtivo para o nosso canal, para a jogabilidade que a gente tanto gosta, né? Então o Fint traz, na última página do seu material, ele traz os lembretes finais. E ali ele apresenta: você é o livro de regras. Não há outro livro de regras. O jogo é rápido, colorido e repleto de decisões dos jogadores. Muita gente lê isso e traz uma interpretação que eu acho ruim para a proposta, de que isso estimula o autoritarismo. E talvez sim, se você não leu todo o material, né, na forma profunda como ele é apresentado, e talvez também o Fint tentou trazer aqui um contraste em resposta ao ambiente dos anos 2000, que ainda é comum no que a gente chama do D&D moderno. O que seria o D&D moderno, né? Eu vejo como o D&D da era Hasbro / Wizards of the Coast, que na sua terceira edição para cá vem sobre essa nova gestão amarrada sobre uma mecânica central do teste atributo e com muito mais informação de regra, que exige o que é chamado de bookkeeping, né? Uma consulta ao livro, e o que pode levar a você que está mestrando a ter muito mais dificuldade de fazer arbitragens a partir da ficção. Na verdade, você joga a regra, né? É muito comum você falar: eu quero jogar D&D quinta edição, eu quero jogar D&D quarta edição, ou derivados próximos, eu quero jogar um Pathfinder, eu quero jogar isso. Uma das experiências é você buscar jogar o sistema. E quando ele traz isso aqui, o meu olhar, né, a forma de eu interpretar isso, talvez eu apresentasse diferente para não ficar tão caricata ou talvez tão marcante com uma ideia autoritária que eu acho que não tem, é que o livro de regras, ele está muito mais filosoficamente amarrado à ideia da regra como ferramenta, né? Eu já apresentei isso aqui, olha só, eu vou trazer, eu fiz um questionamento, né, um questionário aqui no canal, e aqui tá um dia, mas não é bem um dia, tá? Porque isso foi a época que eu tirei o print, né? Mas foi um resultado do dia 21/4/2022. Então já tem aí mais de 4 meses que eu fiz esse questionário lá no canal sobre regras estruturais do D&D clássico. Então, a proposta do jogo de você ter uma experiência transparente a partir do ouro, e que você não precisa usar do ouro, né? Eu já falei isso aqui, tem gente que critica: isso inspira o extrativismo, né? Não é bem por aí. A ideia é você amarrar a experiência em cima de algo que você carrega, né? Você pode, como eu já falei várias vezes, né, apresentar uma proposta de resgatar tomos antigos, relíquias que foram roubadas do seu próprio povo. A ideia é você atrelar isso, ou que seja um XP por ouro, que isso traga reflexão na mesa, né? Mas a ideia de você ter a carga correlacionada a isso, ela amarra a ideia da sobrecarga, da regra de carga. Como o jogo é de aventura e tem alta letalidade, o moral e a reação são excelentes geradores e ferramentas de arbitragem para você que está jogando, jogar junto, né? Para você jogar o jogo, não um jogo sobre combate, sobre ficar pulando de arena em arena. E o PV sorteado, eu
talvez eu reinterpretaria esse questionário que eu fiz como letalidade, né? É um jogo em que os personagens, a sua proposta de jogo, ele tá muito próxima da linha basal do ordinário, do mundano, né? E nessa proposta você pode morrer com uma flechada, com veneno. Isso traz a proposta de um jogo de intriga, né? De investigação muito mais saboroso ao meu olhar. E quando você entende essa proposta toda estruturada, você usa como ferramenta. Eu entendo muito sobre isso, essa proposta ali do Você, o livro de regras, né? Aí, em cima disso, eu vou trazer agora a última página do material dele, em que ele fala assim, como começar, né? Depois que você leu isso aqui, a ideia é uma cartilha introdutória ao estilo de jogo old school. E aí, como é que você vai começar? Então ele traz, ó, o primeiro passo. Leia os momentos em... Se eles não criarem um súbito clique mental, dê uma olhada neles novamente após ler o livro de regras original. E aí sim isso pode facilitar até esses cliques. E o que eu posso falar para vocês? Eu já li esse material algumas vezes, né? Lá em 2017, na verdade, eu demorei quase 10 anos para conhecer o Primer, né? Eu descobri ele quando eu comecei a buscar o que era o OSR, a estrutura do OSR, a partir do lançamento do DCC, eu falei isso aqui. E aí quando eu comecei a mastigar isso e ler o Primer, eu li ele algumas vezes. E várias vezes eu tenho cliques diferentes. E quando eu fui fazer essa estrutura de séries aqui de vídeos, mastigando ele com vocês no canal, eu tive outros cliques também, né? O tempo todo a gente vai tendo esses cliques. E por isso que eu acho legal. E não pode ter só uma referência, né? Isso eu vou falar um pouquinho também. Mas aqui que ele fala, primeiro passo, você vai ler principalmente os momentos Zen, né? Que traz essa estrutura que apresenta um contraste muito grande entre o jogo apresentado como ferramenta e o jogo apresentado como regra a ser seguida por escrito, né? Uma regra ao pé da letra. Fez isso? Teve uns cliques? Baixa no site da Lulu uma cópia do sistema dele, que é gratuito, né? Ou pega o livro original do D&D. Eu incremento aqui como comentário de que o Primer, que o Finch escreveu como melhor aproveitar as regras originais, que ele inclusive reapresenta como Swords and Wizardry. Eu já fiz resenha dos dois aqui, né? Tem resenha sobre o D&D original e sobre Swords and Wizardry. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas eu entendo que essa jogabilidade, ela transborda o D&D original, ela serve para qualquer derivado próximo. Então se você está jogando o D&D BX, o Beckman, a Cyclopedia, qualquer retroclone deles, materiais que estão bem próximos dessa proposta de jogabilidade, para tudo isso o Primer é útil, né? Ele é muito legal, mesmo se você joga sistemas que se afastam mais, mas para mim a reflexão é muito amadurecida, ela permite um amadurecimento muito forte do jogo, né? Mas beleza, esse é o segundo passo. Aí ele fala, o Swords and Wizardry apresenta as regras da edição original em um formato mais claro e moderno. E você pode querer usá-lo como uma edição ponte para poder ver as regras originais reunidas em um único lugar e apresentadas de forma mais familiar. Mas se você decidir que gostou muito do estilo, os livros originais da edição original têm muito mais profundidade e flavor, né? Ali não foi traduzido, talvez eu teria colocado em itálico, né? E flavor seria sabor, né? Textura, um jeito, né? Que o Swords and Wizardry. Então, isso que ele fala aqui vale para tudo, né? Eu gosto muito da gente ir buscar nas raízes, no texto original, detalhes que às vezes um retroclone, um material atual não apresenta. E às vezes você entende e gosta mais de um ou do outro, mas essa ideia de que as referências, o que é uma referência, né? Eu penso assim, o que é uma referência? Ele é um pacote de informações de origem diferente, de fontes diferentes, com autores diferentes que vão te ajudar a chegar num pensamento próprio. E se você só olhar num lugar, você tende a ficar alienado àquele ponto de vista, né? Então eu recomendo muito ler literatura correlacionada, ler literatura do apêndice N ou moderna que parece que tem a mesma inspiração, né? Então isso eu acho super legal. E ele fala isso, vai na edição original também, até para você ver, entender coisas que ele mudou, que ele mexeu, né? Isso eu acho super válido. Terceiro passo. Leia as regras como se fosse um jogo completamente novo, escrito na semana passada por uma respeitável editora publicadora de jogos, especialmente se você estiver lendo as regras do D&D original.
Você encontrará as informações espalhadas de um modo bizarro, mas isso não deve ser um problema. Elas estão espalhadas por poucas páginas. O que ele fala aqui? Porque é muito comum você ter uma sobreposição, né, que seria do inglês o overlap, uma sobreposição de conceitos quando você mistura sistemas. Se você que está ouvindo isso aqui, assistindo esse vídeo, joga, por exemplo, D&D Quinta Edição, já passou pela sua cabeça que às vezes tem coisa que você aplica na mesa que não é do D&D Quinta Edição, mas é da quarta ou é da terceira, né? Isso às vezes acontece. Então, quando você vai ler a edição original com uma cabeça de um sistema que já está entranhado no seu jeito de jogar por muitos anos, é comum você sentir arestas ali, né? O que ele fala, abre a mente como se fosse alguma coisa completamente nova. Não fica pensando, né, nessas comparações. Abre ele, lê, amadurece. E é um livrinho pequeno, apesar dele estar desorganizado, eles são fanzines, né? Então você consegue achar relativamente rápido. O que o Fint fez é reorganizar isso ao olhar dele, que foi o que eu fiz, né? O que eu tenho feito no D20 de RPG, que eu ainda vou falar disso no futuro. É o jeito que eu olhei para a edição original, para irmãos próximos, o ROMs, o BX principalmente, e para alguns retroclones. Fui olhando toda essa mistura, e eu apresentei aqui um vídeo, por exemplo, né, que seria o meu OSR favorito, e eu falei que o meu OSR favorito é esse amálgama todo. E esse amálgama todo eu estou trazendo para uma jogabilidade da mesa que tem virado o D20 de RPG, que é o jeito que eu olho para essas regras, para essas ferramentas e interpreto elas para melhor aproveitar na mesa, né? E esse material ajuda também, ele faz parte de referências importantes. Aí ele fala, quarto passo, decida que aventura você quer jogar. Escolha alguma, né? Tem gente que gosta, eu gosto muito da apresentação da B1 como um aprendizado, como uma inspiração para você entender como montar um sandbox, né? Uma proposta ali para um jogo que vai nascer da mesa. Tenho experimentado, tenho mestrado há mais de um ano o chassi da X1, que é The Isle of Dread, né? A Ilha do Pavor. Então escolha uma aventura. Aí ele fala, eu estou trabalhando um módulo, que agora já está publicado, que é a Tomb of the Iron God. E ele ofereceu como download gratuito, mas agora, olha lá, ele fala que é uma opção, mas aí a Aline, o pessoal que fez a tradução, faz um comentário que está em itálico. Essa aventura, que foi publicada em 2008, mas atualmente ela não é mais gratuita. Você pode adquiri-la no site da Frog God Games ou no Drive-Thru RPG. E no momento dessa tradução 2020, ela estava em torno de $5. Eu acho que ainda tá isso, tá por aí, né? Então ela não é mais gratuita, mas isso não significa que você precisa jogar ela, né? Ele apresenta ela como uma proposta. Tem outras aventuras aqui no canal, eu apresento várias aventuras. Tem uma playlist aqui só de resenha de aventuras, né? Muitas gratuitas. Se você não quiser montar a sua, tem uma série de opções que você pode explorar com essa mentalidade. Quinto passo, se familiarize com a aventura lendo antes de começar a sessão. Isso é muito legal. Mesmo que você vá bolar uma aventura, eu gosto de bolar aventura, às vezes você bola uma aventura, mas você vai amadurecendo a ideia. Qual é a proposta dela? Por que aquilo está ali, né? Como eu posso preparar uma antecipação? Às vezes a aventura tem só uma porta secreta, mas você quer apresentar ali formas de gatilho na própria ficção. Como é que eu posso fazer? Então, familiarize isso, porque a sua mestragem vai ficar mais madura. Eu tenho feito isso, a gente nunca faz perfeito, né? E cada vez você busca fazer melhor. E isso é legal do jogo, tá? Não tenha medo, vou fazer um asterisco aqui que é importante ter também, né? Não tenha medo de errar, de chegar na hora e não ficar tão legal, beleza. Busca melhorar, isso vira emergente do jogo, né? Sexto passo, é isso. Jogue a aventura e se divirta. E é isso, né? É por isso que esse se divirta eu acho super legal, porque quando você coloca a diversão como um pilar, né? O importante é a diversão. Porque isso aí, ela enfraquece a própria reflexão do hobby. Porque é óbvio que você vai se divertir, né? A gente é um jogo e a gente vai jogar para se divertir. Você vai jogar bola, você vai assistir um jogo de futebol, você vai jogar RPG, você vai jogar baralho. A proposta é você ter um momento lúdico, um momento de diversão. Então a diversão ela é óbvia, né? A questão é o que eu vou usar para melhor jogar esse jogo, para melhor amadurecer nesse jogo. Então ele coloca se ele se divirta, porque é óbvio, né? Ele coloca, joga aventura e se divirta, ou seja, eu entendo assim, né? Deixa rolar, deixa a narrativa emergente vir naturalmente, como o próprio nome diz, de forma emergente.
E aí, por fim, eu vou fazer aqui alguns agradecimentos, tá? O pessoal do podcast coloca isso na última página deles, que não tem no material do Fint, né? Isso aqui é para versão em português. Então eles falam, quem que traduziu, né? As pessoas principalmente envolvidas na tradução do material: Aline Terumi, o Carlos Silva e o Rafael Balbi, do podcast Café com Dungeon, lá do canal do Regra da Casa. E aí ele fala, contribua com o trabalho deles. Ele tem um programa de assinatura, que tem um podcast, que tem um Telegram do grupo. Eu inclusive faço parte do grupo, já trouxe o Balbi aqui no canal várias vezes, né? Conheço a galera toda que fez essa tradução, gente boa demais. Aí ele fala que esse material vem do original, que também é gratuito. A Quick Primer for Old School Game tá lá no site da Lulu, você pode baixar. Essa versão traduzida também. Aí eles agradecem também ao pessoal do Cripta RPG, o Diego Bazinello, da Câmara Obscura, né? Que é a galera toda que fez uma interação em cima de playtest, troca de ideia, de amadurecimento. Agradece ao grande Diogo Nogueira, do blog Pontos de Experiência, né? Que é autor de alguns sistemas que eu já resenhei aqui, inclusive Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros. E ele traz muito conteúdo sobre Old School e outros materiais, né? E também fez comentários nesse material escrito. E eles finalmente agradecem, eu também, ao Matt Fint por todo o seu trabalho, seus insights, né? Algumas dicas, né? Se você quiser acompanhar uma entrevista sobre esses materiais, eles fizeram uma entrevista com o Fint, né? Tem lá nos episódios, são 2 episódios de entrevista, episódio 1 e 2. Um é o episódio em inglês, onde eles fazem entrevista na íntegra com o Matt Fint, e o outro é uma versão comentada em português sobre a entrevista. Se você tem dificuldade de acompanhar em inglês, tem o outro episódio, né? Fica sempre na referência de toda essa lista de material uma série que o Balbi fez, que é um dos autores dessa versão traduzida, né, um dos tradutores, e ele fez lá o Destrinchando o Quick Primer. Então eu também deixo aqui, tá na descrição de todos esses vídeos da série. E também agradecimento aos ilustradores, né, o Castilho, o Fábio Castro, o Felipe Faria, o próprio Balbi, o Yuri Perkovski. A maioria deles, eu acho que só o Felipe Faria não fez nenhuma parceria com a fanzine The Vintage, mas Balbi, Castilho, Fábio e Yuri, todos eles têm ilustrações na nossa fanzine. É uma galera que ilustra com essa textura, essa cara old school, né? Super legal. E ajudou a trazer essa versão em português que, na minha humilde opinião, ficou mais charmosa, mais bem apresentada que a versão original, né? E aí ele fala, confira, leia e jogue e ajude o Regra da Casa a testar o seu retroclone. Eles têm testado e amadurecido o Caves and Hacks, está nesse site aí, que é a versão deles em cima do BX, né? Em cima da versão Basic Expert do D&D de 81, que é gratuito também. A SRD tá lá no site, né? Já fiz resenha disso aqui, já chamei eles aqui também para falar dessa série. E fica aqui o agradecimento final sobre todo esse material. Por fim, eu deixo aqui o último comentário, que é: esse material, se você viu toda essa série, você percebeu que tem algumas críticas, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu acho que precisa dar uma profundidade maior para amadurecer. E esse material, como o próprio nome fala, é uma rápida introdução, uma cartilha rápida, né? É um guia rápido, essa é a ideia. E serve como mais um material desse pacote de referências que a gente tem que buscar para ir amadurecendo o nosso olhar sobre o RPG Vintage, né? Sobre esse jeito de jogar que interage muito bem com a primeira geração do movimento OSR. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo e, acima de tudo, comente, porque o nosso grande objetivo é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.